Olá, alunos! Estamos reunidos para mais uma aula de História. Hoje é a última unidade da nossa apostila de número 3 de História. O que nós vamos ver hoje? Então, a unidade 12, quando não se pode lutar por direitos. Vamos ver a nossa rotina de hoje? Bom, nós vamos estudar então a unidade 12, como eu disse, é a última do nosso caderno 3. Quando não se pode lutar por direitos. Vocês farão a leitura individual em casa da página 133 até a 142. Vou explicar o conteúdo máximo para vocês. Vamos fazer a atividade juntos. Da atividade de ler na página 135, trabalhando com documentos na 139, a atividade na página 142 e vai ficar uma tarefinha aí para vocês. Eu vou ajudar um pouquinho na tarefa, tá bom? Vamos lá então na nossa unidade 12. Quando não se pode lutar por direitos? Nós vimos aí nas aulas anteriores de História as lutas sempre do brasileiro que houve em várias situações. Então nós tivemos vários tipos de luta, mas exclusivamente nessa unidade nós vamos ver sempre voltada para a área do trabalho, dos direitos do ser humano no Brasil, né? Nós vimos que ele começou no período de industrialização lutando aí pelos seus direitos de melhoria no serviço. Na unidade passada nós vimos aí as lutas por mais conquista de trabalho e nós vamos chegar numa parte da história em que o brasileiro foi impedido aí de se manifestar quanto a isso. Vamos ver então o que vem por aí? Vamos estar de olho aqui nessas duas imagens. Olha lá, nós temos aqui a primeira imagem com uma manifestação que aparece só esse número aqui, ó. 3,80 não, 3,80 o povo não aguenta, e nessa outra aqui uma luta de um não contra o trabalho infantil, que nós vimos na aula passada, aí que vocês tinham que fazer um slogan sobre isso. Lembram disso? Então vamos entender o que é esse 3,80 aí que aparece nos cartazes? Olha lá, ó, esse número aparece na faixa, diz respeito ao valor das passagens dos ônibus, que seria cobrado na cidade de São Paulo. E a população protestou, pois considerava o valor abusivo. Eu não sei se algum de vocês lembra disso, mas com certeza seus pais lembram. Foi uma primeira manifestação aí em relação a valores, né, cobrados. E por causa dessas manifestações, até houve aí uma segurada em relação aos preços. Então você vê que uma manifestação popular, ela pode surtir muito efeito. O problema é que às vezes a população se cala, né? Fizeram por tão pouco e às vezes se cala por coisas maiores. Vamos trocar ideias aqui? Como é que você imagina que os cidadãos brasileiros reagiram nos períodos em que foram proibidos de manifestar suas ideias e de lutar por seus direitos? Como é que vocês imaginam que foi isso? Será que eles realmente se calaram só porque foram proibidos disso? Claro que não, né? Então, as pessoas, elas perdem o direito de se manifestar publicamente, mas aí elas vão fazer isso de uma outra forma. Então, olha lá, os cidadãos brasileiros se viram obrigados a encontrar outras estratégias de resistência e de luta. A suspensão do direito não impede necessariamente a organização de movimentos sociais. Então, mesmo que eles foram proibidos legalmente de fazer isso, eles fizeram, só que de uma maneira mais clandestina, né? Uma outra forma de resistência. Mas por que nós estamos falando disso? Primeiramente, então, nós vamos ver o que é democracia. Pela própria palavra, vocês devem imaginar que agora nós vamos entrar num assunto delicado que envolve um sistema de governo, tá? O Brasil é um país em que tem o regime democrático. Vamos ver, então, o que é democracia? Olha lá o que é democracia. É um governo do povo, governo em que o povo exerce soberania. É um sistema político cujas ações atendem aos interesses populares. Governo no qual o povo toma as decisões importantes a respeito das políticas públicas, não de forma ocasional ou circunstancial, mas segundo os princípios permanentes de legalidade. Sistema político comprometido com a igualdade ou com a distribuição equitativa de poder entre todos os cidadãos. Governo que acata a vontade da maioria da população, embora respeitando os direitos e a livre expressão das minorias. E aí, vocês acham que nós temos tudo isso aqui no Brasil? É uma coisinha para a gente pensar, né? Todas essas
definições aqui são de democracia e a gente não vê isso a todo momento, tá? Mas lembrando também que democracia é uma coisa que mostra para nós os nossos direitos e nós temos que lembrar que direitos vêm de mãozinha dada com o dever. Então, primeiro nós temos que respeitar as coisas legais dentro da democracia para exigir algo em nossos direitos. Eu sempre falo isso na escola, toda criança tem direito e junto com o direito vem um dever dado à mão para ela. Vamos ver lá um período agora conturbado aí na nossa história. As ditaduras no Brasil. Nós vamos começar a unidade falando aqui primeiro, se você sabe o que é ditadura. Nós vimos aí há pouco tempo muita gente falando que queria ditadura no Brasil, mas será que essas pessoas que pediram ditadura no Brasil sabem o que é isso? Porque muita gente fala as coisas, mas não estudou, não sabe o que é. E é por isso que nós temos a história para nos contar e nos dar de exemplo o que são essas palavras. Vamos ver então o que é ditadura? Pega o seu marca-texto aí para você grifar comigo. Olha aqui na definição que nós temos aqui na lateral. Então vamos lá, ditadura, o que é? Grifa aí para mim algumas coisas. É uma forma de governo autoritária em que o governante ou grupo de governantes exerce o poder sem restrições. Não são admitidas opiniões contrárias. E normalmente na ditadura as opiniões contrárias são punidas com excesso de rigor, às vezes com prisões e até morte. E nós já tivemos isso aqui no Brasil. Então vamos ver um pouquinho de como começa essa ditadura. Nós temos aqui dois momentos diferentes. Aqui eu grifei, grife aí no seu material também. Olha, nós temos o nosso primeiro momento da ditadura, que vai de 1937 a 1945, por Getúlio Vargas. E eu vou dar uma partezinha aqui para que a gente pare esse assunto e eu explique para vocês esse período. Na verdade, esse período de 1937 a 45 foi um momento mais oficial desta governança por Getúlio Vargas. Mas se nós passarmos aqui no nosso período de história, vocês vão lembrar que após a proclamação da República, nós tivemos aí ainda um período em que o governo do Brasil passava naquela política do café com leite. Vocês estão lembrados, né? São Paulo, Minas Gerais. O Getúlio Vargas era uma pessoa do Rio Grande do Sul. E ele era contra essa política do café com leite, tá? Então, o Getúlio Vargas entra na política aí, olha, muitas pessoas falam assim, ele também era um governo militar. Não, ele não era um governo militar. O Getúlio Vargas foi militar, ele saiu do exército, ele estuda direito, se torna um advogado, entra na política, ele foi deputado estadual, foi um deputado federal, e como deputado federal, ele liderava a bancada gaúcha na Câmara, e ele foi uma pessoa que mobilizou para acabar com essa política do café com leite aí, tá? Então, Getúlio Vargas entra na política muito antes de 1937, e a partir de 1930, ele já vem como um governo provisório do Brasil aí, e aí ele assume legalmente em 1937. Mas o Getúlio Vargas fica desde 1930 no poder, tá bom? Vamos para o próximo, então, o segundo momento. Aí grifa para mim também. Olha, o segundo período iniciou em 1964. Grifa aí para mim. Aqui, nesse caso, já um governo militar, foi um golpe militar que houve em 1964, depois eu falo um pouquinho sobre ele também, e o Brasil passa a ser governado pelo Marechal Castelo Branco. Esse período de ditadura militar, ela só vai acabar em 1985 e nós vamos ver o início então dessa movimentação para que acabe esse período militar aqui e o que aconteceu nesse período, tá? Vamos lá agora na atividade de ler. No texto que nós vamos ver aqui, ele é a parte de introdução de um livro que conta a história do governo militar no Brasil. Embora ele vai tratar de um período específico aí, ele vai trazer aspectos comuns da ditadura, tá? Não é porque é uma ditadura militar, toda ditadura ela vai ter as mesmas características, tá bom? E uma coisa que ele vem pedindo para chamar a atenção de vocês aqui nesse quadro amarelo é como começa a história, ó. Era uma vez, para remeter a uma história de conto de fadas. Então vamos ver lá como começa essa história? Eu vou ler esse para vocês que é bem pequenininho. Era uma vez um país onde as pessoas foram proibidas de pensar, falar e fazer o que achavam certo. Era uma vez um país onde muita gente ia presa, até os mais jovens, até os adolescentes. Era uma vez um país onde crianças e adolescentes foram privados da proteção de seus pais.
Era uma vez uma história triste que ninguém gosta de ouvir, mas que precisa ser lembrada, contada e recontada para nunca se repetir. Viram que história, que conto de fadas terrível é esse? Vamos à atividade dela então? Aqui é só a imagem, né, da história que nós acabamos de ler. Vamos lá então para a atividade. Identifique e transcreva o trecho correspondente a cada um dos aspectos apresentados na primeira coluna do quadro. Então, há um trecho que fala sobre as proibições. Olha lá o que nós colocamos. Era uma vez um país onde as pessoas foram proibidas de pensar, falar e fazer o que achavam certo. Estratégias de repressão. Muita gente ia presa, até os mais jovens, até os adolescentes. Consequências para crianças e adolescentes. Foram privados da proteção de seus pais. Por que o autor do texto diz que essa história precisa ser lembrada, contada e recontada? Ela deve ser lembrada, contada e recontada para que as pessoas saibam o que ocorre em um governo autoritário. Assim, o conhecimento poderá servir como exemplo para que situações semelhantes a essa experiência vivida sejam evitadas e nunca mais se repitam. E nos últimos tempos, a gente viu aí algumas manifestações populares que vieram na televisão falar que queriam ditadura e tudo mais, só que eram pessoas muito jovens. Então, pessoas muito jovens não viveram esse período aqui da ditadura, não sabe o que está falando se não estudar a história. Então, você que queira saber melhor sobre esse período, faça pesquisas. Tá? Em pesquisas confiáveis, na internet tem muita coisa sobre isso. Veja as consequências de tudo isso antes de falar que quer um regime em que você é proibido de quase tudo. Vamos lá, a era então do Getúlio Vargas. Do governo democrático à ditadura. Nós temos que entender o que é esse governo democrático à ditadura. Olha o que eu falei para vocês aqui, ó. No período da Primeira República, de 1889 a 1930, nós tivemos nesse período aqui o Brasil República, os coronéis proprietários de terra é que mandavam aqui no país. Olha, lembra desse pedaço da história? Minas Gerais e São Paulo tinham influência nas eleições e era chamada aqui a política do café com leite. Então eles se revezavam, uma hora era o governante do estado de São Paulo, uma hora era o governante de Minas Gerais. Em 1930, depois do movimento, pôs um fim à Primeira República, tirando o poder dos coronéis e acabando com esse café com leite. Getúlio Vargas assumiu a presidência da República em caráter provisório. Eu falei isso já para vocês, de 1934. Ele assume em caráter provisório, fica aí até a eleição, que seria ali em 1934. A Assembleia Constituinte, eu falei isso para vocês das leis trabalhistas, que a primeira Constituição nossa foi em 1934. Essa Assembleia criou novas leis trabalhistas, elegeu Getúlio Vargas. Então, foi o povo que elegeu Getúlio Vargas? Não foi. Nenhuma vez. Tá? Ele assume no governo provisório, depois em 1934 a Assembleia coloca ele, porque ele era um líder, como eu falei para vocês, já em Brasília, já no governo federal, como deputado federal, elege ele então como presidente em 1934. Esse governo aqui de 1934 era chamado de governo democrático, ou seja, Getúlio Vargas era uma pessoa que lutava contra todas as formas de manipulação da política que existia. E na época aí tinha alguns candidatos que eram considerados comunistas, tá? E o Getúlio Vargas entra como um governo democrático. Será que ele era realmente um governo democrático? É o que a gente vê a seguir aqui, após ele entrar. Olha lá. O novo governante não foi, portanto, eleito pelo povo. Falei isso para vocês. O que previa a Constituição de 1934? O primeiro presidente da República seria escolhido indiretamente. Foi o caso dele, foi a Assembleia que o colocou lá. O mandato dos presidentes duraria 4 anos. Depois disso, os cidadãos brasileiros, incluindo as mulheres, teriam direito de ir às urnas. Vocês estudaram aí também no caderno passado que a luta das mulheres para poder opinar na política foi grande. Então, nesse período aqui, algumas mulheres já tinham direito até de se candidatar. Elas tinham direito de opinar na política, se candidatar e de votar. Mas isso ainda não era geral, não eram para todas.
olha lá, entre 1934 e 1937, os brasileiros viveram sob um governo democrático. É esse governo que eu falei para vocês, que o Getúlio Vargas entrou colocando novas ideias aí, tá? E já pleiteando as próximas eleições. Eles começaram a se organizar e quando começaram outras pessoas a aparecer para se candidatar, o Getúlio Vargas vem e muda as regras do jogo, no meio do caminho. Então, tem mais gente querendo se candidatar? Muda a regra. Olha aqui, olha, se organizavam para a campanha presidencial, Getúlio Vargas muda as regras. Ele autoritariamente, e foi apoiado por algumas pessoas, cancelou as eleições, proibiu os partidos políticos, censurou os jornais, programas de rádio e anulou a Constituição. Eu coloquei tudo isso grifado aqui, façam o mesmo aí, tá? Ele anula essa Constituição de 34 que previa eleições, tá bom? Então ele passa nesse momento a governar de forma como um ditador. Então, de democrático passou para ditadura. E esse período aí que o país viveu sobre a ditadura de Vargas é conhecido como Estado Novo. E aí ele vai durar 8 anos e ele vai de 1937 a 1945. Mas vocês estão lembrados que ele já está governando desde 1930? Então, desde 1930 até 1945, já são 15 anos aí. E vocês vão ver que mais para frente, ele se candidata a presidente novamente, é eleito e assume também por mais 4 anos aí. Então, na verdade, Getúlio Vargas fica no poder aí do Brasil por 19 anos. Grifado ali, onde eu falei para vocês, né? Já. O que foi o Estado Novo, então, que eu falei para vocês aí, que foi implantado pelo ditador Getúlio Vargas? Ele informa a população que agora ele ia governar o país de maneira forte. Mas o lema dele era paz, justiça e trabalho. E eu grifei isso aqui para vocês, olha. A partir desse momento, ele então se torna um autoritário, ele tinha os atos dele sustentado por uma nova Constituição, que foi a de 1937, e dava para ele todos os poderes. Aí ninguém mais podia se opor a ele. E se alguém se opusesse a ele, era preso, era morto, sumia do mapa. Departamento de Imprensa e Propaganda. Ele tinha que fazer a propaganda dele. Só que ele controlava essa propaganda, então não era qualquer pessoa, qualquer jornal, qualquer artista que poderia falar do governo do Getúlio Vargas. E para isso ele cria esse departamento aqui, ó, Departamento de Imprensa e Propaganda. E aí ele passa a controlar os meios de comunicação da época. Jornal, revista, rádio, atividades artísticas, literatura, teatro. Nada poderia ser feito sem passar pela censura. Olha lá, ó, qualquer tipo de crítica ao governo dele era censurado, então não podia passar. Os cinemas eram obrigados a passar pequenos filmes dos trabalhos do Getúlio Vargas, divulgava somente os aspectos positivos do Brasil. Eram distribuídos livros, revistas e panfletos para convencer a população que ele era um homem justo e bom. E com isso ele conseguiu, tá? Muitas pessoas antigas aí, eu me lembro até da época do meu avô, ele era um fã do Getúlio Vargas. Por que as pessoas gostavam dele? Porque a propaganda era muito forte, tudo era voltado para falar que ele era bom, que ele era justo, que ele defendia os pobres e que ele que ia levar o Brasil para frente. E muita coisa foi escondida debaixo do tapete aí nesse período, tá? Até mesmo os livros escolares, ó, só continham coisas que eram autorizadas por ele e sofriam modificações que só elogiavam o governo do Getúlio Vargas. Olha essa imagem aqui, para provar isso daqui, olha. Essa imagem aqui, nós temos o Getúlio Vargas sendo adorado aqui pelas crianças, ó, das escolas, todo mundo patriota, com bandeirinha na mão, adorando o presidente que tinha, né? Olha o que fala aqui, ele criou a cartilha A Juventude no Estado Novo e ela foi distribuída por esse Departamento de Imprensa e Propaganda aqui. O objetivo era convencer as crianças que esse era o melhor governo que existia. Nesse departamento de imprensa também foi criado um programa de rádio chamado Hora do Brasil. Vocês vão ver que ele tem semelhança com o que nós temos hoje. E é verdade, porque com o passar do tempo, esse programa, aqui a partir de 1962, ó, ele passa a chamar A Voz do Brasil.
tá? Nesse programa A Hora do Brasil, o presidente aparecia e ele fazia discursos acalorados falando do Brasil. Os estabelecimentos públicos eram obrigados por lei a ligar o rádio na hora que tinha a fala do presidente aí, tá? E aqui, para completar, ele vem falando isso, ó. A grande popularidade do Getúlio Vargas se deve a esse departamento que ele criou aqui de imprensa e propaganda. Era uma verdadeira lavagem cerebral em todo mundo. Como não se ouvia falar outra coisa, ele era o melhor presidente do mundo. Vamos lá na nossa atividade trabalhando com documentos. Nós vamos ler agora um trecho da cartilha O Brasil é Bom. O presidente é um homem modesto, de vida simples, sem ostentações. Ele não exerce o governo por vaidade ou prazer, exerce o governo porque gosta de trabalhar pela grandeza do Brasil. Ele é também um operário, o operário da grandeza nacional. Ele é o homem mais ocupado do país, homem a que não sobra a menor parcela de tempo. O chefe da nação é um exemplo de atividade para todos os brasileiros. Todos os brasileiros devem trabalhar como presidente. Que bonito, né? Coisa boa. Ele era um homem trabalhador e só queria o bem do Brasil. Então vamos responder as atividades? O texto apresenta duas supostas qualidades de Getúlio Vargas. Que qualidades são essas? Qual a qualidade que ele era? Ele tinha uma vida simples, ele era modesto, sem ostentação. Diz que ele não tem tempo de sobra para nada. Ele é um exemplo para os brasileiros, ele só trabalha. No texto ele é comparado com um trabalhador. Que trabalhador é esse? Nós estamos vendo desde o início da nossa apostila, né? Ele se compara a um operário. Getúlio Vargas é comparado a um operário que trabalha pela grandeza do Brasil. Segundo essa cartilha, como é que a nação brasileira deveria trabalhar? Deveria trabalhar como presidente, sem tempo para nada, né? Só trabalho. Esse texto certamente colaborava para divulgar uma imagem otimista do Brasil e do presidente. Você concorda com essa afirmação? Por quê? O texto era entregue aos estudantes que seriam seus leitores juntamente com suas famílias. Então ele continha informações que levavam as pessoas a deduzir que o Brasil era governado por um homem simples e trabalhador e que se aplicava totalmente ao ofício de comandar o país, dedicando todas as horas da sua vida à nação. Então fazia pensar que ele era só um homem bom, né? O fim da ditadura Vargas. Bom, houve muita pressão aí nesse período todo de 1937 até 1945. E por volta de 1942, brasileiros como estudantes, advogados, militares, alguns militares, escritores, artistas em geral, eles começam a fazer uma série de movimentações para protestar contra a ditadura imposta. Então tiveram abaixo-assinados, burlavam a censura. Em 1944, cidadãos e políticos de renome declaram-se a favor das eleições. Aí, finalmente, o Getúlio Vargas se vê vencido nesse período. Em 1945, então, sem apoio nenhum, ele cede, declara que o Brasil teria novas eleições e também dá anistia para todos aqueles que foram presos para ter eleições no Brasil. Antes de entrar aqui na ditadura militar, vou falar um pouquinho para vocês do final dessa ditadura Vargas. No final, quando ele entrega em 1945, ele não desiste. Ele entra para as eleições, ele perde as próximas eleições, ele volta a se candidatar numa futura eleição, ele se elege presidente novamente em 1951 e ele vai até 1954, quando ele sai do poder após cometer um suicídio. Tá? Então ele governou ainda por mais 4 anos aí no Brasil. Aí, no material de vocês, não fala nada entre o período de 1945 e já entra em 1964 na ditadura militar. Só que esse período todo, de 45 a 64, nós vivemos um período de democracia com eleições. O que acontece com esse golpe militar? Ele foi chamado de golpe militar, mas na verdade tem uma série de eventos aí que ajudaram isso. Principalmente interesse financeiro. Eu sempre falo para os meus alunos que a nossa história
história, ela sempre se baseia em fatos econômicos. Então, o apoio militar aqui no Brasil, ele teve um apoio muito grande dos Estados Unidos para que acontecesse esse golpe, e também de pessoas ricas no Brasil, latifundiários, grandes empresários, porque havia no governo uma pessoa chamada com tendências comunistas, e os Estados Unidos tinha muito medo que o nosso governo se tornasse comunista com o apoio da União Soviética. Então, os Estados Unidos apoiam os militares no Brasil, juntamente com outras categorias que tinham por aqui, para derrubar um governo chamado comunista, e colocam-se um militar, ou militar não, coloca Forças Armadas, né, no comando disso. Isso em 1963 já acontecia, em 1964, então, as Forças Armadas assumem aí a presidência do Brasil, mudam algumas coisas que vão fazer um impacto muito grande no Brasil, porque essa ditadura militar, ela vai de 1964 até 1985. São 20 anos aí de ditadura militar, tá? Então, olha aqui, olha, após um período de liberdade de expressão e direito de votar, vem aqui a ditadura, então, militar de 1964, que ocorre com um golpe por um grupo de militares. E eu falei para vocês que não é somente os militares aqui, não. Houve muito interesse por trás disso aqui. Tá? Os militares sozinhos não teriam força para ganhar essa briga aqui dentro. Uma das estratégias do novo governo para controlar foi a criação dos atos institucionais. Esse aí que nós vimos aí, vocês vão ver em vários livros de história que são citados esses atos institucionais. Vamos ver o que seriam os atos institucionais? Conjunto de leis criados pelo governo militar que não necessitavam de aprovação no Congresso Nacional para entrar em vigor. Só para resumir isso, vocês sabem que hoje, para uma coisa virar lei e entrar em vigor, precisa da votação da Câmara de Deputados, senadores, aí volta para o presidente para se tornar uma lei. Quando os militares assumiram isso aqui, esse ato institucional já deliberava o que era lei e pronto, acabou. Ninguém tinha que aprovar nada. O primeiro ato institucional, chamado de AI-1, ele tinha o poder de anular os direitos políticos de qualquer cidadão. Permitia ao governo controlar de novo, olha lá, jornais, revistas, rádios, sindicatos, associações, qualquer um que fizesse oposição ao regime. A população perdeu o direito de expressar suas opiniões e decidir quem deveria representá-la. Outros atos institucionais foram impostos ao país, tá? Cada um deles retirava um pouquinho mais dos direitos do cidadão. E será que todo mundo ficou quieto? Não, né? É lógico que não. Políticos legalmente eleitos perderam mandatos, direitos fundamentais dos cidadãos foram suspensos e qualquer um podia ser preso. Não só preso, como muita gente, como eu falei para vocês, sumia do mapa também, tá? Sumia, nunca mais aparecia, a família não sabia onde estava. Brasil, ame ou deixe. Isso foi um slogan criado pelos militares para que as pessoas colocassem na cabeça da seguinte forma: olha, o Brasil é bom assim e vai ser bom assim. Se você não está satisfeito, muda daqui, vai embora. Então, o governo militar reprimia e considerava contrário aos seus interesses, e aí também gastava muito dinheiro com isso para reprimir isso daqui, tá? Então ele fez essa propaganda lá, o slogan Brasil, ame ou deixe, que naquele contexto significava: estamos construindo, ame o Brasil do jeito que está, ou saia do país. A indignação diante da falta de liberdade provocou manifestações, e nessa época, olha lá, muitos foram presos, outros foram mortos. Os movimentos não eram explícitos, assim, as pessoas não saíam falando direto com isso, porque senão podia morrer. Então, esses movimentos, olha lá, eram clandestinos. Clandestinos são coisas feitas escondidas. Armados ou não, tentando derrubar a ditadura. Na década de 1980, mesmo com repressão, iniciaram uma série de protestos e passeatas contra o governo. Em 1985, viram o fim do governo militar. Quando eles viram o fim do governo militar, também não foi eleição direta, foi uma assembleia que nomeou aí o Tancredo Neves com o vice José Sarney. Tancredo acaba morrendo antes de assumir e nós tivemos aí um governo de José Sarney. E após isso, nós passamos a ter eleições. E a primeira eleição após esse período foi em 1989, tá bom?
Vamos lá na atividade, vamos ler o Ato Institucional 1, o AI-1. Os chefes da Revolução Vitoriosa, graças à ação das Forças Armadas e ao apoio inequívoco da nação, representam o povo e em seu nome exercem o poder constituinte. Aqui tem as palavras que estão em destaque, depois vocês olham, mas eles estão querendo dizer que esse governo aqui foi colocado pelo povo, né? Mas será que o povo quis isso mesmo? Foi o povo que colocou isso? Olha lá, este trecho coincide com o que você aprendeu sobre ditadura militar? Justifique. Não coincide com o que foi estudado até o momento. Os militares realmente não representavam o povo brasileiro, pois não foram escolhidos por voto popular. E a gente aprendeu que um voto popular, quando é um representante do povo, ele deve servir à vontade da maioria. E nós tivemos tirado os direitos que nós tínhamos, inclusive de se manifestar. Aqui é um depoimento do escritor Marcelo Rubens Paiva. Vamos ler que ele vai falar do pai dele. Olha lá, meu pai não é bandido. Eu era mais moleque mesmo, pipa na praia, futebol de botão, inclusive eu jogava com meu pai. No dia 20 de janeiro de 1971, eles invadiram minha casa, tinham policiais com metralhadoras e tal. Eu acordei e meu pai tinha sido levado. Os meus amiguinhos perguntavam, o que está acontecendo? Teu pai é bandido? Não, meu pai não é bandido. Meu pai é contra a ditadura. E no dia seguinte, eles levaram minha mãe e a minha irmã Eliane, que tinha 15 anos. Eu reencontrei a minha mãe 13 dias depois e na cama. Ela não conseguia nem andar direito, de tão magra que ela estava. E aí começamos a chorar os dois. Vamos responder algumas coisas relacionadas a esse texto. Quais informações do texto indicam que Marcelo Rubens Paiva era ainda uma criança? Quando ele fala, né, eu era moleque, empinava pipa na praia, jogava futebol de botão com meu pai. A quem Marcelo se refere na frase, eles invadiram minha casa? Aos policiais. Por que os amigos de Marcelo acharam que o pai dele era bandido? Porque o pai dele foi preso. Se você tivesse ouvido os amigos de Marcelo perguntarem se o pai dele era bandido, o que você responderia? Justifique a sua resposta com as informações encontradas no depoimento dele. É uma resposta pessoal, tá? Para a maioria das crianças aqui, se a pessoa foi presa pela polícia, é porque ele era bandido, né? Por isso que falavam isso para ele. Mas será que é verdade, pelo que você leu no texto? Coloca aí a sua opinião. Acabou a nossa aula de hoje. Vamos ver o que nós temos para a tarefa? A inscrição na bandeira ao lado, criada na década de 1980, de uma campanha pelo fim do governo militar e pela restauração das eleições diretas para o cargo de presidente. Observe a imagem, pense no que você aprendeu nessas aulas e explique. Por que ela fazia parte da luta contra a ditadura? Observe o que está escrito na faixa aqui, ó. Eu quero votar para presidente. Tem um X aqui no quadradinho, dando aí a ideia de que ele está votando, tá? Coloca aí o que você pensa. Vocês vão ler o texto aqui e vão responder essa frase. Olha, com base neste texto, explique por que o governo de Getúlio Vargas feria os princípios democráticos. Com tudo que eu expliquei aí para vocês sobre democracia e sobre como era o governo do Getúlio Vargas, já dá para você ter uma ideia do que responder. Na 3, releia as determinações impostas pelo Ato Institucional 1 e explique por que eles contrariam a democracia. Essa eu vou dar uma ajudinha aí para vocês, tá? Olha lá, segundo o AI-1, o presidente passa a ter direito de anular os direitos políticos de qualquer cidadão. As manifestações populares e os meios de comunicação também podem ser reprimidos e jamais contestados. E isso aí vai contra tudo que nós aprendemos sobre o que é democracia, certo? Então vamos ver o que nós vimos hoje? Nós estudamos aí a unidade 12, que é a última unidade do nosso caderno de História da apostila 3. Vocês farão a leitura individual aí em casa, façam mesmo em voz alta. Expliquei para vocês as atividades e toda a matéria, fizemos juntos todas as atividades, ficou 2 questões para você fazer de tarefa. Não esqueça de tirar dúvida com o seu professor, também você já é um aluno de 5º ano, se você achar necessário, faça uma pesquisa na internet sobre o assunto, se intere sobre o que é tudo isso que nós falamos aqui, sobre ditadura e democracia e sobre os governos que são citados nessa unidade, tá bom? Não deixe de assistir às suas aulas, a gente se vê na próxima aula de História. Um grande beijo, até a próxima!